Então o ATP está lá guardadinho com uma outra forma de energia, que é o exemplo que eu vou usar. Estava falando do hidrogênio, do elétron, que carrega energia. Eu tenho outras ligações químicas que também carregam energia. Qual foi o exemplo de ligação que eu falei que carrega bastante energia? Além do elétron, fosfato. Então, as ligações fosfato também carregam muita energia. E o ATP, como eu disse para vocês, tem quantas ligações? Adenosina trifosfato. Então, ele tem 3 ligações de fosfato. Isso quer dizer que eu tenho pelo menos 2 ligações que eu posso utilizar de energia. Tá? Então, o que acontece com o ATP? Quando o ATP sofre uma reação química, né, e a gente fala que ele é hidrolisado, ele é clivado, essa energia que está contida na ligação química do fósforo que ele carrega é liberada e utilizada de diversas formas. Tá? Então eu tenho uma reação que libera energia. Quando essa reação do ATP, quando ele é quebrado e libera energia, como é que eu chamo essa reação? Exergônica. Tá? Então vamos rever. Sol, energia química que pode ser transformada em energia mecânica, até aí tudo bonitinho. Como é que acontece essa viagem dessa energia? Sempre com reações químicas. Sempre reagindo para liberar energia, tá? Essa aqui, como exemplo ATP, quando eu quebro ATP, a gente fala clivagem, eu estou liberando energia. O que sobra do ATP? ATP mais um fosfato, porque foi quebrado, lembra que tinha 3? Agora aqui tem 2, adenosina difosfato. E a energia dessa ligação foi a que foi utilizada, que foi liberada. Até aqui tudo bem? Então o ATP, na verdade, nesse exemplo aqui, ele está reagindo com água. Não importa. O que importa que vocês entendam é que ele passou por uma reação e que essa reação liberou energia. E que o que sobrou tem menos energia que ele, certo ou não? Beleza? Então, o que eu tenho que fazer? O organismo tem grandes quantidades de ATP? A gente vai ver isso hoje. Não. Então, ele tem processos de ressíntese ou formação rápida de ATP. Porque lá na célula, o ATP é a moedinha universal de liberação de energia. É uma reação, está liberando energia. Então, o organismo usa de reações de energia que vem de outras reações, tá? Tá bom o pouco que entra ou não? Não toda hora eu fico olhando para fora. Imagina. Então vamos lá. ATP, reação exergônica, liberou energia. Aqui eu tenho compostos com menos energia. Por quê? Porque a ligação fosfato, que foi quebrada do ATP, ela perdeu a energia que ela estava conectada. Sobrou 2 compostos com menos energia que a inicial. Para eles reagirem e formar ATP de novo, eles não reagem se eles não receberem energia. É essa energia que eu discuti com vocês, vem de onde? Dos carboidratos, dos lipídios, né, que são as gorduras, e indiretamente das proteínas. Tá? Os grandes fornecedores de energia dos nutrientes são os carboidratos e as gorduras. Proteína fornece? Fornece em pouca quantidade e de forma indireta. Energia. Então, o que eu tenho? Eu tenho reações acontecendo, que é isso que a gente começa a ver hoje, que liberam energia. Para quê nesse caso? Para juntar novamente
ADP com PI. Tá? Então, todas aquelas vias metabólicas, aquelas usinas de energia que vocês já ouviram dizer que existe, a gente vai rever, né, a partir de hoje, com um olhar um pouco diferente, são simplesmente com a função de fornecer energia para essa reação acontecer, porque senão ela não acontece. Lembra que eu disse? A energia faz esses componentes reagir e rearma o ATP, porque essa ligação ficou perdida de energia. Lembra que eu falei? São dois produtos com menos energia, mas que quando recebem energia e dão origem a um produto, esse produto tem ou não tem mais energia que esses aqui? Perfeito. Então, como chama a reação que fornece energia para essa reação acontecer? Endergônica. Então, quando eu recebo energia numa reação, essa reação é chamada de endergônica. Recebo energia, promovo a reação dos reagentes e dou origem a um produto. No caso aqui, o ATP. Lembra, nós temos dois compostos com menos energia. A energia dessa ligação foi utilizada. Agora, quando eu recebo energia, eu tenho a reação e o rearme, para vocês entenderem, desse composto novamente, que tem mais energia do que esses. Então, isso é um ciclo constante. O ATP é quebrado, libera energia e ele é então ressintetizado, ou como vocês queiram, sintetizado ou formado. Falei de energia de carboidrato aqui? Não. Falei de energia vinda de gordura desse lado? Não. De onde vem essa energia? Da quebra da molécula do ATP. Ok? É isso que eu tenho que entender. A energia dos alimentos, tá? Através de reações químicas que acontecem acopladas, é que vai fornecer energia para uma reação acontecer e ressintetizar o ATP. Então, a primeira aula, a aula passada, desculpa, foi exatamente para a gente chegar aqui e entender esse processo. Se eu entendo que a energia pode ser modificada, se eu entendo aonde está a energia, que inicialmente, né, está fixada de uma maneira química, aqui, e aí eu mostrei para vocês, nós temos componentes que carregam energia, que são os elétrons. A gente vai ver hoje a glicólise, que nada mais é do que a retirada desses elétrons, tá? Então eu tenho aqui, ó, elétrons carregando energia, mas eu também tenho compostos ricos em energia. Repetindo, hein? Aqui o composto rico é o fosfato. É nele que está a energia. Na glicose estão nos elétrons que ela carrega aqui. Tá? E numa série de reações que nós vamos ver, liberam energia para ressintetizar ATP. E neste caso aqui, como exemplo, o ATP, que também carrega energia nas suas ligações fosfato. Como ele é quebrado, ele libera energia. Só que os compostos, né, os produtos da liberação de energia, têm menos energia. E precisam de energia para serem ressintetizados, não, né? Reações que promovem, então, a ressíntese do ATP. Recebo energia, essa energia, sim, é que vem dos carboidratos, da gordura e indiretamente das proteínas. Acredito que justo agora. Bom, preciso voltar mais ou até aqui tá bom? Tá legal. Suficiente? Então tá jóia. Então vamos seguir. Deixa eu ver só se eu tenho mais aqui.
de ATP, acho que a gente tem que entender a importância do ATP. O ATP, como eu estava dizendo, ele é o doador universal de energia, a moeda, entendeu, mais utilizada pela célula, porque é uma reação muito simples em que ela fornece energia. O que é o ATP? O ATP é uma molécula formada por um composto que a gente chama adenina, uma ribose, que é um açúcar, e aqui estão o quê? As 3 ligações de fosfato que eu disse para vocês. Tá vendo, ó? 1, 2, 3. Aqui é uma outra forma em que o ATP é apresentado numa outra estrutura. Tá? O que ele fornece que nos interessa? Fonte imediata de energia para a contração muscular. Como ele é ressintetizado? Da união de adenosina de fosfato e fosfato, composto isso, de fosfato, API, tá bom? Adenosina de fosfato, o nome dele? Do ATP? Do composto que é unido com o fosfato? Adenosina de fosfato. Tudo bem? Devagar. Olha que interessante. Eu trouxe aqui, já que eu falei de energia para contração muscular, a gente precisa identificar aonde fica guardado o ATP. Quando eu for falar de sistema muscular e contração muscular, a gente vai entrar nisso mais a fundo. Eu não sei se vocês já viram o sarcômero e essa estrutura mostrada, né, dessa forma. Não. Então, aqui, um desenho só. Então, aqui o que está mostrando? Que filamento que é esse? Vermelhinho, espesso, cheio de pontes, de cabeças que a gente chama miosina. Que filamentos são os azuis? Actina. Tá? Então, aqui eu tenho as zonas H, linha Z, faixa A. Isso aí a gente vai ver mais pra frente. Aonde está o ATP? Aqui, ó, está exemplificado de uma forma, numa imagem maior. Tá vendo essas pontes aqui? Aqui vocês têm a real noção de como elas são. Não é uma ponte só, num plano só. Em todo o eixo da miosina, eu tenho as pontes com as cabeças da miosina. Tá vendo? E eu tenho a quitina, quando o músculo está em repouso, numa formação que as pontes não conseguem se conectar. Porque o sítio de ligação está encoberto. Ok, aonde está o ATP nessa estrutura toda? Vocês vão saber. Uau! O ATP está na cabeça da miosina. Então, a sinalização para que ele seja quebrado, vejam bem, é a chegada do cálcio. Todo aquele processo de despolarização, patati pataquá, tá? Então, quando eu tenho liberado o cálcio, aquele sítio que está encoberto na quitina, ele é exposto. E eu posso conectar naquele sítio a cabeça da miosina. Esse sítio exposto pela sinalização do cálcio promove a hidrólise, aciona a enzima, que chama ATPase, para quebrar o ATP. Então, quando o ATP ele é quebrado, a ponte se fixa, a cabeça se fixa nesse sítio de ligação e a energia liberada pelo ATP traciona a quitina para o centro do sarcômero. Imagine isso acontecendo, gente, olha, dessa forma, olha quantas miosinas, tá entendendo? E quantas cabeças de miosina conectando em várias actinas que estão ao redor, ó, da miosina. Então isso aqui, ó, tudo se liga. E assim eu tenho a contração muscular. Beleza? ATP na cabeça da miosina, tá? Se o sítio da actina, onde essa miosina, onde essa cabeça se conecta, tiver preenchido, ocupado por uma estrutura, que mais pra frente a gente vai entender, eu não tenho cálcio, eu não tenho
estímulo, potencial de ação, nada disso acontecendo. Então o músculo está relaxado, ok? Energia guardadinha aqui, certo? Tive despolarização, potencial de ação, estímulo, viajou, chegou, sinapse, patati, patatá, liberou cálcio pelo retículo endoplasmático. O cálcio faz o sítio ficar exposto. Ficou exposto, quebra do ATP, conexão da miosina com a actina, traciona a actina com tração. Tá? Energia mecânica, aquela energia química que está guardada dentro do ATP, sendo transformada em energia mecânica. Só para exemplificar. Opa. A miosina se conecta com a actina e traciona ela para o centro, lembra? Ó, a gente não tem mudança, lembra disso, ó, a gente não tem mudança no tamanho da actina, a gente não tem mudança no tamanho da miosina, a gente tem mudança no tamanho do sarcômero. Que quando eu trago isso para o centro, né, quando as cabeças de miosina tracionam, né, elas conectam aqui e vão tracionando, certo? Eu tenho essas actinas se aproximando, é quando ocorre o encurtamento, que é nada mais nada menos do que a contração muscular. Daí pra frente eu não vou explicar, deixa eu chegar lá. Tá? Mas só para vocês entenderem aonde está esse ATP. E essa energia química guardada no fosfato, que quando é quebrada, é transformada em energia mecânica. Né? Ela vai precisar de energia. Sabe aonde está isso aqui? Imerso no citoplasma, no sarcoplasma, na fibra muscular. Aonde está acontecendo as reações de ressíntese? Por exemplo, nós vamos ver hoje o sistema fosfagênico, o sistema TPCP e glicólise. Aonde essas reações acontecem na célula? Exatamente ao redor disso aqui, no citoplasma. No caso da célula muscular, no sarcoplasma. Então vocês entenderam? Está tudo aqui pertinho. Eu tenho o ATP aqui, mas eu tenho sistema fosfagênico, que é o sistema ATP-CP, certo? E a glicólise acontecendo no citoplasma da célula. Então eu tenho as reações químicas tirando elétrons, tá entendendo? Tirando energia e liberando para armar, porque aqui vão tendo os ATPs, lembra? Para rearmar o ATP e ele se posicionar na cabeça de novo. Então vejam bem, não dá para a gente pensar nas coisas separadas. Isso aqui é uma miofibrila, lembra? Linda! Podendo chegar até 30 centímetros. Está imersa no sarcoplasma. E é no sarcoplasma que acontecem as reações. Fornece energia para ressintetizar o ATP. Beleza? Aqui, ó. Lembra? Só para exemplificar mais uma vez. A adenosina, né? Grupo adenosina, a ribose, que é um açúcar de 5 carbonos. E para a gente entender a ligação energética do fosfato. Aqui, ó, muito resumidamente, tá? Uma reação endergônica e uma exergônica e uma endergônica. Não vou voltar a explicar, só para você. Lembra que eu falei que o ATP reage com água? Então, a enzima ATPase promove a hidrólise do ATP. Ele não é quebrado simplesmente, vou lá e dou uma marretada. É uma reação química que acontece com o ATP, e essa reação é com a água, que libera energia e dá origem então aos compostos, aos produtos com menos energia. Jesus. Mais uma vez, ó, aqui resumidamente, ó, só tô revendo, hein? ATP libera energia, reação exergônica, a enzima que eu falei para vocês,
ATPase, né, que promove a reação do ATP com a água. Tem um composto agora com 2 fosfatos e um fosfato livre, né, com menos energia. Precisa receber energia para ressintetizar, para formar o ATP novamente. Aqui, idem. Não vou me ater. Isso. Deixa eu ver se vale a pena discutir com vocês. Eu nem comecei com o gráfico ainda, hein? Não brinca. Começa, não? Ó, aqui eu só vou mostrar o seguinte, a gente vai voltar a discutir esse gráfico, mas a contento para vocês que estão vendo o gráfico, em vermelho, tá, ó, substratos energéticos utilizados em 1 hora de corrida, tá? A 10 km por hora, 15 km por hora, 20 km por hora. Tá? Aqui, ó, a porcentagem de cada substrato utilizado em cada intensidade de corrida, de 1 hora. Vejam bem, o que eu uso de carboidrato em vermelho, o que eu uso de gordura em verde e o que eu uso de proteína em amarelinho. Tá vendo, ó? Muda muito o que eu uso de proteína? Estou mudando as intensidades pra caramba e continuo usando a mesma porcentagem de proteína. Mas olha que diferente. Olha o quanto eu uso de carboidrato e de gordura nessa corrida. E olha aqui, conforme aumenta a intensidade, qual é o substrato que fornece mais energia para ressintetizar ATP? Então, quanto maior a intensidade, maior a dependência do carboidrato. Sim. A dependência da energia do carboidrato, certo? Certo. Tá? Aqui eu consigo ver isso? Sim. E menor a utilização de gordura. Isso é muito importante que vocês tenham em mente daqui para frente. Eu nunca uso, nunca, a não ser no início do exercício, uma via só metabólica, uma usina só metabólica. Eu sempre vou usar as 3 fontes, entenderam? O que vai acontecer? Eu vou usar mais uma do que a outra, conforme a intensidade do que eu pratico. Mas nunca eu vou usar só sistema TPCT, só sistema de glicólise ou só proteína. Isso é uma ação em conjunto, porque vocês têm fibras respondendo a alta intensidade e fibras em músculos diferentes respondendo a intensidades diferentes na atividade que está sendo feita. Então eu sempre uso predominantemente uma usina metabólica. Predominantemente. Isso não quer dizer que as outras estão inativas. E aqui é um exemplo bem claro disso. O vermelho é carboidrato, o amarelo são, aqui fala aminoácidos, né? São as proteínas, tá? E o verdinho são os ácidos graxos, que é a gordura. Tá? Se a gente for falar num linguajar mais específico, ó, a glicose, os ácidos graxos e os aminoácidos. Ele é mais rápido para ser ressintetizado. Se eu aumento a intensidade, eu preciso de uma quantidade de energia mais rápida para me dar suporte. Tem a ver com o número de reações da usina. Tá? Então, quando eu uso o sistema aeróbico, eu tenho uma série de reações para fornecer energia. E a gordura, ela é utilizada como substrato do sistema aeróbico. Entendeu? Demora mais para ela me fornecer energia, embora ela me forneça muito. Agora, quando eu preciso de energia para sustentar uma atividade intensa, eu preciso de poucas reações para ressintetizar logo o ATP que eu estou utilizando. E aí eu faço essa glicólise funcionar rápido, e quebra-se mais glicose. Ou glicogênio, que é a glicose guardada. Tá? Ok. Não, esquece. Calma. Calma. Pelo amor de Deus. Nós vamos começar a falar. Estou acabando de falar, né? O organismo usa de um complexo de reações para retirar a energia dos seus substratos.
Então ele usa de reações para tirar a energia do carboidrato, ele usa de reações, né, para tirar a energia da gordura e de forma indireta das proteínas. Vocês lembram dessas usinas metabólicas que a gente chama? Sistema TPCP, glicólise e fosforilação oxidativa. Aqui, o que eu estou fazendo? Vamos ler de outra forma. Eu estou degradando o fosfato para fornecer energia para a reação do ATP acontecer. Não tem fosfato aqui? Não tem? Ele não carrega energia? Carrega. Por que ele é o sistema primeiro utilizado quando eu começo a me exercitar? Porque só tem uma reação. É a forma mais rápida que eu tenho de ressintetizar o ATP. Então, este sistema, ele degrada o composto creatina-fosfato para utilizar o fosfato e juntar com o ATP, que foi o que sobrou da quebra do ATP. Usa oxigênio, ele está envolvido nas reações? Isso é coisa que vocês já sabem. Não está envolvido nas reações. Então ele é anaeróbio. Próximo, glicólise. O que eu estou degradando? O que eu estou promovendo? Que conjunto de reações que eu tenho aqui que está quebrando glicólise envolve oxigênio? Não. Também é anaeróbio. Então o que eu faço? Eu degrado, eu quebro a glicose, tá? Porque em determinadas reações vai ter liberação de energia para ressintetizar o ATP. E mais, eu tenho elétrons, lembra dos Hzinhos todos da glicose? Eu tenho elétrons que vão ser carregados e utilizados em outra via, se tiver oxigênio. Se não tiver, a gente vai discutir hoje o que acontece. Tem oxigênio? Não. Então, ou eu degrado a glicose diretamente, ou eu degrado glicogênio, que nada mais é do que a glicose armazenada. Então, esse sistema que quebra a glicose ou glicogênio chama-se glicólise, né? Ólise é o sufixo de quebra, de rompimento, tá bom? E o último, fosforilação oxidativa. Olha que legal. Oxidativo. Se é oxidativo, ele está retirando elétrons. Então, esses elétrons que são retirados é que são baldeados e nessa viagem eles fornecem energia para ressintetizar ATP. Aonde que esses elétrons são baldeados? Na cadeia respiratória. Tá? Só para a gente entender. No final dessa cadeia, quem está presente para aceitar esses elétrons, que é altamente reativo e que por isso a gente confunde às vezes com oxidativo? O oxigênio. Ele é extremamente importante nessa via. Tá? Se ele não estiver presente, essa via não acontece. Tudo bem? Então deu tempo. Oi? Repito. Só esse? Só esse. Ok. A fosforilação oxidativa é um conjunto de reações, tá, que utiliza de elétrons, tá, por isso que é oxidativo. Tá? Ele oxida ácido graxo, né, lá no ciclo de Krebs, retira esses elétrons, e esses elétrons que são né, que passaram por um processo de oxidação, e por isso que eu falo que retirou os elétrons, eles são levados para outra estrutura, tá? Que no caso é a mitocôndria, e na mitocôndria, na membrana interna da mitocôndria, acontece uma baldeação desses elétrons. Essa baldeação de elétrons, quando a liberação de energia deles, é chamado de cadeia de transporte de elétrons, que é a cadeia respiratória. Esses elétrons que saltam, que viajam, que são baldeados, lá no final, para recebê-los, está o oxigênio. Por isso que essa reação
é dependente de oxigênio. Se o oxigênio não estiver lá, ela não acontece. Porque por mais que eu tenha elétrons carregados de energia, eu não tenho no final quem os aceite. Tá? Então aqui